Obrigado, igreja. No livro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1. Versículo 1 até o versículo 5. Depois iremos retomar no versículo 10 e estendê-lo até o versículo 19. Vimos conflito na casa do patriarca. Queria ver com vocês conflito na casa real, no maior reino daquela época, no homem mais conhecido e temido daquele tempo. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. Os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto os maiorais como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Armona, Bictá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e os dos Medos, que se avistaram pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais do reino. Sobre eles se deviam fazer, segundo a lei, a Vasti, a rainha Vasti, por não ter ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média
ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Vamos orar? Que texto difícil, que ações e reações complicadas, que consequência dolorosa. Eu quero pedir ao Senhor, a despeito da tua palavra e do teu Espírito que habita em nós, que nos traga o que o Senhor tem em mente para os nossos relacionamentos, para a nossa casa, para a nossa família. Queremos ouvir o Senhor. Fala ao coração de cada um de nós aqui, na medida exata das nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Atire a primeira pedra quem nunca teve conflito em casa. Sabe o que é conflito? Às vezes nós chamamos de conflito algo que não é conflito. E às vezes não chamamos de conflito aquilo que é um conflito. Porque nós não sabemos muito bem conceituar conflito a partir da nossa própria experiência. Conflitos são inevitáveis quando se junta dois pecadores numa casa só. Ele existe quando um pecador entra sozinho. Quando entra dois, a possibilidade é 100%. 3, 200%. 4 pecadores, 400% aí por diante. Não há alternativa. O Senhor Jesus olhou para nós e disse, no mundo vocês vão ter conflitos. Aí você diz, eu vou casar com um crente, porque aí não tem conflito. Aí tem. Eu vou casar com um pastor. Que não tem conflito. Que é isso, gente? Pastor usa terno. Pergunta para a Beth. Se não tem conflito, ela vai te desestimular a casar com um pastor. Pergunta para a Natália. E aí, como é que é casar com um pastor? Ela vai desestimular você. Esquece isso. Procura um crente. Nós vimos o conflito aqui na casa de Jacó. Conflitos existem para serem tratados e resolvidos. Não é para serem acumulados. Eles fazem parte do nosso crescimento. Não tem alternativa. Nós vamos passar pelo deserto, mas aquele homem que anda com o Senhor transforma isso daqui num manancial. E o Senhor vai abençoando e vai cobrindo de bênçãos a nossa vida, principalmente em casa. Já ouviram aquele adágio que diz, vão-se os anéis, ficam-se os dedos? É basicamente isso daí, gente. Passam os conflitos, mas ficam os casais. E fica a experiência para poder passar para outros casais a nossa história, para que eles possam vencer com mais facilidade do que a gente. É apenas para nos fortalecer. A Bíblia, ela não esconde os conflitos conjugais de nenhum casal. Nenhum. Lendo, quando eu tenho muitas lutas lá em casa, eu vou para Gênesis 30. Aí eu leio Gênesis. Gente, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Vamos resolver isso aqui e tirar de letra. Olha a proporção desse problema na casa de Jacó. A Bíblia não esconde os problemas. Não esconde. Você fica com pena de Jacó. Meu Deus, tem que orar por Jacó. Mesmo depois de morto, ele precisa que eu ore. Porque as lutas que ele enfrentou dentro de casa são de uma natureza gigantesca, absurda, inimaginável. E fica com pena daquele sujeito.
Imagina essa luta que ele teve lá. A Bíblia não esconde, mas ela trata para a gente, a fim de que juntos possamos vencer essas barreiras. Vamos para o texto de Esther. A rainha Vasti, ela foi demitida do cargo de rainha por um deslize que ela cometeu em público. E ali, por conta desse erro, nasceu o primeiro concurso de Miss do universo. Lembram disso, né? Aí foi escolhida uma menina chamada Esther, filha de um morador de rua chamado Mordecai. Fizeram um concurso lá, ela se inscreveu. Não disse que ela era judia. Não, apenas se inscreveu. E o rei gostou demais. Ela levou 1 ano sendo preparada, aquele negócio, põe aqui, põe ali, brinco de cá, e blush aqui, e batom aqui. 1 ano se preparando para entrar na presença do rei. E o rei gostou e casou com ela. Eu queria esmiuçar um pouquinho aqui, porque tudo isso começou depois de 3 anos do reinado. Ele resolveu mostrar toda a sua glória, a sua grandeza. Ele levou 6 meses mostrando a sua grandeza. Pensa no homem rico. 6 meses. Sem repetir. E ele deu um banquete para essa turma todinha que veio conhecer. Depois de 6 meses, ele deu um banquete para a turma toda, para toda a cidade. A cidadela de Suzã, por 7 dias, comeu da mesa do rei, bebeu da mesa do rei e se fartou. Era grande aquele homem. E ele era bondoso, aquele homem. E ele era amoroso também, inclusive com Vasti. No 7º dia, ele estava alegre. O vinho, depois de tanto tempo, deixou ele leve, alegre. Aí ele quis mostrar a sua esposa para os príncipes. Porque diz a Bíblia aqui que ela era de extremo formosura. Pensa numa mulher de extremo formosura. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que pode ser isso? Diz que Sara era muito bonita. Raquel era muito bonita, mas essa aqui supera. E ele disse, fala para ela vir bonita, com a coroa. Eu quero que esse povo aqui tenha inveja de mim, não pelo tesouro que eu tenho, mas pela esposa que eu tenho. Ele quis causar. Ele mandou chamar. E é interessante que ele não mandou só um recadinho por WhatsApp. Vem aqui, querida. Ele mandou 7 dos homens principais do seu secretariado para buscar. Ela ia entrar com toda a pompa. Os 7 principais eunucos. Só que, diz o versículo número 9, volta um pouquinho aí. A rainha Vasti também deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Ela também estava animada ou alegre. E na alegria dela, ela disse, fala para ele que eu não vou, não. Como assim não vai? Como assim diz não para o marido? Como assim diz não para o rei? Como assim? Isso aqui gerou um conflito de Estado. E até hoje a gente fica sabendo do problema que aconteceu lá no palácio da cidadela de Suzã. Porque a mulher disse não para o marido, eu não vou. Então eu queria pensar com vocês, trazendo para a nossa realidade, algumas coisas que geram conflitos em casa. Primeiramente, é quando as nossas reações são geradas pelo nosso temperamento. Ele é nervoso assim mesmo. A criança é assim, olha como é que reage. Esses temperamentos precisam estar debaixo de um limite, de um controle, porque o Espírito que habita em nós, ele tem como fruto amor, alegria, domínio próprio. Nem adolescente,
nem mulheres casadas, nem homens casados passam por alguma circunstância que não recebam de Deus a condição de superar por conta do Espírito que habita na gente. Tá certo que ela estava alegre, tá certo que ele estava alegre, mas isso não justifica a reação dela. As nossas reações promovem conflitos. Conflitos. E tem dia que você está muito alegre, e tem dias que você está muito triste. As reações geralmente são em virtude dessas situações pelas quais nós estamos passando. A rainha disse: eu não vou. Talvez pelo excesso da bebida, talvez pela presença das mulheres ali. Ela se sentiu empoderada, é a palavra de agora, né? Que é isso? Eu tenho vontade. Quem manda no meu corpo sou eu. E é isso. Eu tenho identidade. Diga para ele que eu não vou. Não estou querendo. Não é bem assim. Ele tinha que me consultar antes. O rei mandou 7 representantes. E o rei falou para todos que a rainha vinha com pompa e vinha com a coroa. E agora ela disse: não. As nossas reações criam conflitos dentro de casa. Observe que a resposta da rainha mexeu com o temperamento do rei e ele ficou completamente irado. É interessante que ele ficou sem saída. Se fosse um outro homem, e se não houvesse aquela promessa, é capaz que ele dissesse: como assim? Não vem? Eu vou lá. Quero ver se ela não vem. Já ouviu isso? Eu vou resolver isso agora. Eu quero ver se ela não entra comigo aqui. Ela pensa o quê? Casou foi com um homem, com um cearense. Oh! Mas ele era rei. Ele se irou. E aquilo gerou um conflito de Estado. As nossas reações conjugais, as nossas reações como filho, como pai, como amigo, como irmão, podem gerar atrito. Causam atrito. Eu preciso entender o momento. Eu preciso entender a circunstância. Vasti poderia ter ido e resolver o problema. O que me custa, gente? Eu vou lá. Vou agradar esse homem, ele é o rei, ele é meu marido. Eu vou lá. Põe a coroa, põe o cetro, põe a melhor roupa e vai lá. E acaba a festa, acaba o problema. Mas ela tinha vontade. Pode ser que a gente não reaja como Vasti, dizendo: não vou. Mas você vai matando a unha. Você vai, mas vai reclamando. Você faz, mas faz insatisfeito. Você até diz sim, mas por dentro você diz não. E Deus sabe disso. Deus conhece o nosso coração. Ele quer a nossa disposição de obediência. A coisa foi tão séria que o rei consultou os seus conselheiros sobre o que fazer. Aí nasceu uma outra natureza de conflito. O rei estava um pouco alto, um pouco alterado pelo efeito da bebida, a rainha também estava. E é provável que nunca o rei tenha ouvido um não. Por quê? Porque ele é rei. Ele é rei. E a sua vontade é soberana. Nós não tememos muito porque a gente não vive na monarquia. Mas rei é rei. E ele manda. Ele mandou chamar a esposa dele. E o objetivo era para dizer: olha como ela é bonita, olha os olhos dessa mulher, olha o cabelo dela, olha como ela anda, essa mulher é uma rainha. Ele queria se exaltar, não apenas pelo que ele tinha no palácio, mas pela esposa que era sua. E ele a amava. Capítulo 2, versículo 1, diz que ele se arrepende do que ele fez, porque o que ele fez movido pelos conselhos dos outros. É o capítulo 2 depois. Ele se arrepende porque ele amava aquela mulher. Agora não tinha mais jeito, porque a palavra dada não volta atrás.
Então era um imprevisto que aconteceu ali. E às vezes imprevistos causam conflitos. Não era o normal. O normal é que ela entrasse, que ela dissesse sim. Isso era o normal, mas aquilo não foi normal. Você sabe ouvir não? Com licença. A nossa geração, a geração dos que nasceram de 70 para cá, não é uma geração que sabe ouvir um não. Os que nasceram de 80 para cá sabem menos ainda. Os que nasceram de 90 para cá, não tem no dicionário deles, não. Não tem, não consta. Em 2000, então, não, o que é isso? É uma agressão à minha pessoa? Você fala não? Você diz não para mim como namorado? Eu não aceito. Temos visto na televisão isso, quando a menina fala não pro rapaz. Não, que isso, acabou o namoro. Como acabou o namoro? Acabou foi a sua vida. Tem visto isso aí por aí? Quantas notícias de feminicídio acontece porque a menina disse, não vou mais namorar você. Como assim não vai namorar mim? Esqueceu quem sou eu? Olha isso aqui. Como é que você diz não para isso aqui? Aí vai lá e tira a vida dela. E foge. Isso tem acontecido aos montes na televisão. Porque a nossa geração não sabe ouvir não. É como se o não fosse destruir a sua própria autoridade, a sua vida, a sua dignidade. O rei ouviu não, eu acho que pela primeira vez. E parece que a nossa geração é essa, da mesma forma aí, ó. O pai diz não, eu fico chateado com ele, eu brigo e quero sair de casa. Porque o pai disse não. Alguns na Bíblia também não sabiam ouvir não. Lembra de Maria e Marta, quando Lázaro adoeceu? Elas oraram. O Senhor está enfermo, quem amas ele demorou. Quando ele chegou a colocar a culpa nele. Se o Senhor tivesse vindo, quando nós oramos, nosso irmão estaria vivo. De quem é a culpa da morte dele? É tua. Maria, que era mais concentrada, mais espiritual, disse a mesma coisa. Se o Senhor tivesse vindo, quando nós oramos, nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus, então, ele é tão extraordinário que ele aceita a culpa e trabalha isso com a mente das meninas. A nossa geração é assim, ela não sabe ouvir, não. No livro do rei, no dicionário daquele rei, não existia a palavra não. É provável que ele nunca tenha ouvido, ele nem sabia o que fazer. Aí ele consulta as pessoas, os seus conselheiros. Gente, disseram não para mim. E aí? O que eu faço? Isso nunca me aconteceu. Lá em casa é o contrário. A Beth nunca ouviu não. O dia que ela ouviu não, ela pegou nas meninas aí, ó. E aí, o que eu faço? Aí, o que eu faço? Ele nunca disse não, agora ele disse não para mim. Esse rei nunca tinha ouvido. Aí ele foi consultar. Problemas conjugais, irmãos, acontecem quando a gente escuta um não. Nós não sabemos muito bem lidar com isso. Ninguém nunca iria imaginar que aquilo tudo iria desgringolar no processo que aconteceu. O rei Assuero não imaginava que Vasti fosse dizer um não. Era imprevisto. E imprevistos acontecem em nossas casas. Uma demissão, uma enfermidade, um pneu que fura. São imprevistos. Você não sai de casa dizendo, gente, hoje eu vou mais cedo, porque eu vou estourar o pneu e vou chegar atrasado. Ninguém faz isso. Gente, eu vou sair de casa hoje, eu estou com uma vontade tão grande de ser demitido, é até provável que seja. Mas você não verbaliza isso. Se verbalizar, liga 190 e manda prender. Tá doido? A gente não verbaliza isso. Por mais que você sinta. Atritos acontecem por conta de imprevistos e atritos acontecem quando as reações são de desprezo, são de rebeldia dentro de casa. Versículo 17 e 18, o texto está aí, eu vou correr um pouquinho. O rei disse, o que é que eu faço? Aí os conselheiros disseram, tire a coroa dela.
e nunca mais ela veja o seu rosto. Acabou. O rei, no calor da questão, deu ouvidos àquilo. O conselho podia não ser bom, mas ele pediu o conselho e em público. O problema, gente, é que aquilo foi publicado. Por favor, quando tiver atrito, não faça na presença dos filhos. Não faça isso. Vai lá para o quarto, tranca o quarto, liga o televisor bem alto. Aí você tira as suas diferenças. Dentro de casa. É em casa que a gente lava a roupa. Em casa. Lembra da esposa de Davi, quando ele chega com a arca, ele dança e a mulher lá da janela, lembram disso? Da janela despreza o rei. Aquele olhar 43. Todo mundo viu. O desprezo que ela fez ao rei, que era o marido dela. Aí ele releva aquilo. E ele vai para casa para abençoar aquela mulher que o desprezou. Esse é Davi. Ele relevou aquilo tudo. Ele vai como marido para abençoar. Levou um presente da casa real para ela. E chegando lá, ela vai recebê-lo na porta e diz: que bela figura fez o rei hoje, hein? Bonito! Aí ele tenta disfarçar, ele tenta. Aí ele não consegue. Ele não se desviou das lanças. E nunca mais ela teve filhos com ele. Que coisa. Mesma coisa aqui, ó. Nunca mais ela viu a cara do rei. Ele se arrependeu. Olha o capítulo 2 aí, ó. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti. A ideia é que ele teve saudade. Que besteira eu fiz. Eu estava sob o efeito do álcool. Eu ouvi conselhos de pessoas que não entendem. Às vezes nós expomos o nosso cônjuge de forma errada fora de casa, como essa mulher fez. Às vezes nós não nos envolvemos com os assuntos de casa, como Davi não se envolveu com os assuntos de casa e cometeu o mesmo erro, e aquilo gera um conflito que ele não consegue resolver. Filhos que desonram os seus pais e que pedem herança com o pai vivo, desonram o pai do mesmo jeito. E saem de casa pisando duro. Deus tenha misericórdia de nós e que nos dê sabedoria para gerar em nossa alma um meio de recorrer a Ele nos nossos conflitos. Como tratar isso? Temperamentos explosivos geram conflitos. Temperamentos divergentes geram conflitos. Imprevistos que acontecem dentro de casa geram conflitos. Desprezo em público, principalmente, geram conflitos. E aquela casa no rei tinha isso. O rei se enfureceu muito, reagiu com ira e consultou o seu conselho, foi como ele quis tratar o conflito. O que eu faço? Deram conselhos errados. E ele se arrependeu quando estava fora da bebida. Os príncipes da Pérsia e da Média também, diante de um conflito, sentiram-se humilhados, ameaçados. Gente, já pensou isso? Daqui a pouco nenhuma mulher mais respeita o marido. Pensaram neles. Isso vai se espalhar como uma praga. E a coisa está feita, não tem mais conserto. E eles então deram um conselho ao rei com base na sua própria experiência. E tiraram a coroa da rainha de forma drástica. Nunca mais ela veja o rei. E coloque outra no lugar. Alguém que mereça esta coroa. Toda casa tem conflito. E nós precisamos tratar deles. Eles existem e vão existir até que a gente chegue lá no lar celestial. Lá não tem conflito, mas aqui tem. No mundo tereis conflito. Se você mora em São José, e São José faz parte do mundo, tem conflito.
Se você mora em Jacareí, e Jacareí faz parte do mundo, tem conflito. Não tem alternativa, gente. Vou morar na Lua. A Lua faz parte do mundo? Faz, tem conflito. Eu vou para Marte. Marte faz parte do mundo? Faz, tem conflito. Então não tem como você fugir. Não tem como você fazer. Tem que tratar, enfrentar, sentar, vamos conversar. O que foi? Por que você está assim, zangado? Você não está conversando comigo. Eu ponho a mão, você tira. O que é isso? Que história é essa? Vamos resolver. Antes que o sol se ponha sobre a vossa ira. Essa é a ideia, esse é o conselho bíblico. Nem sempre os cônjuges se sentam e conseguem resolver o conflito. Aí, nesse caso, faz o quê? Lembram do conselho de Paulo, a Evódia e a Síntique? Rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de julgo, que as auxilies. Ou seja, uma terceira pessoa vai entrar como um apoio. Alguém que não está no conflito, que chega e olha o conflito de longe assim e diz, você está errado, você está certo, você está certo, você está errado. Isso aqui, olha, a ideia é pensar no Senhor, concordemente no Senhor. Nós às vezes não conseguimos, nos sentimos muito humilhados, porque nós nos amamos muito. Gente, como nós nos amamos. Às vezes nós nos amamos tanto que não existe força para amar outra coisa, nem Deus. Eu me amo tanto que não sobra espaço no coração para amar Deus. Eu gosto tanto de mim que para onde eu vou eu me levo. E penso em mim o tempo todo, e escovo os meus dentes, e vou no espelho e dou um tapa na cara lá para melhorar, porque eu me amo. E ponho a melhor roupa, e ponho um perfume, só em mim. Eu nunca pus perfume em vocês, nem na Beth eu ponho perfume. Mas em mim eu ponho. Nunca escovei o dente da Beth, mas o meu eu escovo. Eu me amo muito. Eu não consigo viver sem mim, meus irmãos. Estou sempre pensando no meu bem-estar. Esta é a ideia que gera conflito. Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos 12, eu estou encerrando. Lembram de Pedro quando ele grita por socorro no meio da crise no mar? No mar, ele grita por socorro porque a situação o engoliu. Ele está num conflito enorme. Aí ele grita por socorro ao Senhor e o Senhor o socorre. O povo no Egito, no meio da escravidão, gritou por socorro ao Senhor e o Senhor veio a ele. Ouvi o teu clamor por conta do teu sofrimento e eu disse a fim de tirá-lo desse sofrimento. O Senhor entende, ele se envolve conosco, basta clamá-lo. A nossa saída é essa. A Bíblia, desculpem, diz que o nome de Deus é o Senhor dos exércitos. É o Deus da guerra, é o Deus do conflito. Ele sabe como tratar isso. Toda família tem conflito. O que a gente vai fazer? Desistir da família? Sair de casa? Não! Não! Pensar no outro? Não! É em casa, vamos resolver esses conflitos agora, tete a tete. Se não resolver, chama uma outra pessoa. Chama um presbítero. Chama o pastor, recorre a uma ajuda, uma amiga, um amigo que seja crente, é lógico, que tenha os princípios de Deus. O que eu faço? Ela disse não para mim. O que eu faço? Alguém que tenha temor de Deus, que tenha a palavra como meio de regra de fé e prática. É esse povo que a gente deve recorrer. Lembram de Agar no deserto, quando o filho vai morrer, e ela ora, e o filho chora, e Deus disse, eu ouvi o choro do menino, e vem em socorro a ele. Deus vai entrar em seu socorro, mesmo que seja no interior do peixe. Lembra de Jonas? Ora no interior do peixe, Deus ouviu. Ouve no deserto, ouve no conflito, ouve no mar, ouve dentro do peixe, ouve em qualquer lugar. Clama a mim. Ele vai responder. Eu queria encerrar só lendo Romanos 12, algumas dicas a partir do versículo 9 para a gente, tá? Romanos 12. Eu quero só ler e orar. Versículo 9. Se
quiserem ler o versículo 3, é muito interessante. Ou 3 aí, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si além do que convém. Pense sim, mas com limites. Dentro de um limite. Não além do que convém. Pense com moderação acerca de si. Aí versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra um ao outro. No zelo, não sejais remisso, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu cônjuge, se teu irmão, se teu parente, se teu pai tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quero orar por você. Tem conflitos? Não desista. Não desista. Não joga a toalha. Tem conflito? Sentiu-se ofendido? Senta e conversa. Ninguém sabe o que cada lado quer, só Deus. Expressa os teus sentimentos, verbaliza os teus sentimentos. Fala! Não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. Fala, ué. Dê a oportunidade à pessoa ofendida a chance de se recuperar. É isso que a Bíblia diz. Está cansado, está sobrecarregado. Venha a Jesus, ele não falou isso? Venha a mim os que estão cansados. Eu vou aliviar. Eu vou tomar sobre você o teu jugo e você toma o meu. O meu é leve, o meu fardo é leve. Eu sou humilde, disse Jesus. Curve sua cabeça, por gentileza. Pode ser que você não esteja em conflito. Que coisa boa. Lembre de uma família que está. Vamos interceder por eles. Conflitos existem. É natural que isso aconteça. No mundo tereis, disse Jesus. Eu quero convidar você a recorrer a Jesus. Não é desistir da família, nem do trabalho. Não é desistir. É entender que aquilo faz parte do teu crescimento. Não é ruir a corda. Investir nisso. Quando não conseguir resolver, chama um amigo que tema a Deus e diga para ele: eu não estou conseguindo. Aí esse amigo vai ajudá-los a pensar concordemente no Senhor. Não é concordemente com um, nem concordemente com o outro, é concordemente com a palavra. Rogo a Evódia, rogo a Cintia que pensem concordemente no Senhor. O ponto de concordância é Deus, é Jesus. Pai, é muito provável que um ou outro aqui esteja em aflição por conta de conflitos, por conta de lutas. E que essas lutas, por vezes, promovem uma sobrecarga, um cansaço, uma vontade de desistir, um desejo de sumir. Mas o Senhor está conosco e não desistiu de nós por conta dessas lutas. Eu quero suplicar que a tua graça e a tua misericórdia revista as famílias
e venha blindá-las e protegê-las para que o mal não chegue. Aprendemos hoje 3 coisas que geram conflitos. E nós queremos recorrer ao Senhor, gritar por socorro. E se for o caso, pedir que o Senhor nos oriente a quem recorrer, para que nos ajude a pensar concordemente no Senhor, a fim de que a nossa casa seja preservada, e isso será glória para o teu nome, será alegria para nós e para a nossa geração. Eu suplico tua bondade sobre isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Obrigado por sua presença. Muito, muito, muito obrigado. A igreja tem muitos presbíteros. Muitos presbíteros. Você pode recorrer a um deles. Pedir ajuda, pedir oração. Uma coisa eu lhe garanto. Esses homens, presbíteros desta casa, pastores comigo aqui, vão honrar a sua confiança. E ninguém vai ficar sabendo do que você está passando. Pode acreditar nisso. Pode investir suas fichas nisso. Eles não vão contar, a não ser com Deus. E vão orar por você. Pode acreditar nisso. Tá bom? Senhor, obrigado pelo teu povo que aqui está. Abençoe as famílias. Ajude-nos a chegar aonde o Senhor quer que cheguemos. Em nome de Jesus, prepare os presbíteros com sabedoria e graça, para que possam auxiliar os cônjuges e os filhos a pensar concordemente no Senhor, a ver o que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e abençoe a tua casa. E que a tua casa seja o melhor lugar do mundo para se estar. E que o amor ali revelado seja o mais intenso e o mais claro e o mais visível. E que a bondade ali experimentada seja de Deus. E que a sua casa venha refletir a bondade de Deus. Que o Senhor traga pão para a tua mesa e direção para os teus pensamentos. O Senhor te guarde do que é mal e te ajude e auxilie nos conflitos. O Senhor renove a tua fé e te faça crescer onde Ele te colocou. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as eternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.